Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Neste vídeo, eu quero começar respondendo um irmão que escreveu aqui na seção de comentários algumas coisas que precisam de resposta. Eu não tenho tempo de ler todos os comentários, porque se eu parar para ler todos que eu recebo, a todo instante, eu não vou ter vida, né? Eu vou ficar só à disposição de ler comentários aqui e respondê-los. Então eu leio alguns, né? De vez em quando eu leio, tá? Mas eu acho que eu devo uma resposta a esse irmão que me escreveu aqui na seção de comentários, né? Ele fez um comentário, aliás, dois documentários nesse primeiro texto acerca do último vídeo que nós publicamos. Só há dois tipos de cristianismo no mundo. O nome dele é Sérgio Stoducci, está aqui, né? O nome dele está aqui, não tem segredo. Como ele está me confrontando, mas não me desrespeitando, eu vou respeitá-lo também. E vou, evidentemente, objetá-lo, né? Ele diz aqui acerca do último vídeo. Ok, mas que diferença faz eu entender o seu raciocínio se Deus não me escolher para ser salvo? Essa é a pergunta dele. Que diferença faz, né, eu ser guiado pela lei ou ser guiado pelo Espírito se Deus não me escolher para ser salvo? Aí, o irmão Sérgio, perceba que eu estou considerando o irmão como meu irmão, tá certo? Como o senhor não me desrespeitou, eu também vou respeitá-lo, tá? Olha só, como o seu argumento, ele parte de uma premissa equivocada. Porque aqui em 2 Pedro, capítulo 1, verso 10, eu tenho uma pequena amostra para vocês de como o seu argumento é equivocado. Ou seja, então se Deus não me escolheu para ser salvo, né? Como diz aqui, que diferença faz eu entender o seu raciocínio, de estar orientado pela lei ou orientado pelo Espírito? Veja só o que Pedro diz em 2 Pedro 1,10. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Presta atenção nisso aqui, irmão Sérgio. O fato de aqueles para quem Pedro estar escrevendo serem eleitos, serem escolhidos, não justificaria eles não continuarem se esforçando para se santificarem cada vez mais, para serem melhores pessoas diante do mundo. Não justificaria. A eleição, a escolha de Deus, não pode servir como pretexto para que os crentes cruzem os braços e passem, a partir de então, a dormir em berço esplêndido, irmão Sérgio. Trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Essa é a lógica. E não a sua lógica. Que diferença faz? Que diferença faz? Olha o que ele termina dizendo no verso 10. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Ele não diz, trabalhem arduamente para que vocês possam concretizar a salvação de Deus em vocês. Não é isso que Pedro diz, irmão Sérgio. Pedro diz o seguinte, olha, façam essas coisas, trabalhem mais arduamente, para quê? E jamais tropeçarão. Ou seja, por que eu devo me esforçar para ser um cristão melhor, uma pessoa melhor? Por que eu devo trabalhar mais arduamente? É porque eu não fui eleito? Não, é porque eu fui. Essa é a lógica, irmão Sérgio. A sua lógica é equivocada. A sua lógica parte de premissas humanas, não bíblica. Façam isso e jamais tropeçarão. Ou seja, façam isso e vocês vão ter uma vida rica, produtiva. Vocês vão ter uma vida saudável, uma relação com Deus e com os irmãos saudável, e não uma vidinha miserável que eu tinha dentro da igreja adventista quando eu não compreendia essas coisas aqui, irmão Sérgio. A minha vidinha era uma vidinha miserável, confusa, cheia de conflitos existenciais e espirituais por conta de eu não entender o que é evangelho. Eu li a Bíblia, percebia algo acerca de evangelho, mas vinha a teologia adventista, a teologia da sua igreja, e confundia a minha cabeça. E aí eu preferia ficar com a teologia da igreja do que ficar com a Bíblia. E isso tornou a minha vida improdutiva, árida, seca, miserável, confusa, cheia de altos e baixos, cheia de tropeços. Entendeu, irmão Sérgio?
A diferença está aí. Essa é a diferença. Bom, aí no mesmo comentário, o senhor diz... Eu vou ler o comentário de novo. Ok, mas que diferença faz eu entender o seu raciocínio se Deus não me escolher para ser salvo? Ponto. Afinal, você também ensina que é Deus que determina o meu destino e não eu. Irmão Sérgio, não sou eu que ensino que é Deus que determina o nosso destino. Não sou eu, é a Bíblia. O senhor evidencia com esse comentário, irmão Sérgio, me perdoa, mas eu vou falar, ignorância acerca desse assunto. O senhor é um ignorante acerca desse assunto. O senhor quer falar de um assunto que o senhor não compreende. O senhor nunca entendeu. O senhor nunca entendeu. Sabe por que o senhor nunca entendeu, irmão Sérgio? Porque o senhor quer ser senhor da palavra de Deus. O senhor não quer se submeter à palavra de Deus. O senhor quer ser senhor da palavra de Deus e quer determinar o seu entendimento à palavra de Deus. É por isso que você é um ignorante em relação a esse assunto e fala de coisas que você não conhece. Não sou eu que ensino que é Deus que determina o nosso destino. Não sou eu. É a Bíblia. Depois do pecado de Adão, irmão Sérgio, é a Bíblia que afirma isso de Gênesis a Apocalipse, que é Deus que determina o nosso destino. Isso não significa que ele nos coage. Isso não significa que ele nos torna robozinhos e marionetes em suas mãos. Não, não significa isso. Mas ele é soberano. E a sua vontade é que prevalece sobre a nossa. Ele é soberano. O senhor nunca entendeu o assunto soberania de Deus e responsabilidade humana. O senhor nunca entendeu a eleição da graça e predestinação de Deus. O senhor nunca entendeu esse assunto e quer trabalhar em cima de um assunto que o senhor não estudou. Não é verdade? Eu vou ler um textinho aqui apenas, só para o senhor ter uma pequena noção de como esse assunto é profundo e complexo e que é necessário tirar as sandálias da arrogância e da prepotência dos nossos pés ao estudá-lo. Eu leio Mateus capítulo 6, verso 27. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? As traduções da Revista Atualizada dizem um côvado. Responda para mim. Aliás, não responda para mim não, irmão Sérgio. Responda para Jesus. Responda para Jesus aqui. Olha a pergunta que ele faz. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Você tem esse poder, irmão Sérgio? De acrescentar só 1 hora à sua vida? Já que é você que determina o seu destino? Não é? Não é Deus? Você tem esse poder, irmão Sérgio? Eu queria estar presente. Eu queria estar pessoalmente na sua frente se você estivesse pregando um sermão onde você estivesse dizendo esta bobagem que o senhor escreveu para mim aqui. Que não somos... não é Deus que determina o nosso destino, somos nós. Então tá aqui, responda para Jesus. Responda para mim não, irmão Sérgio. Responda para mim não, responda para Jesus. O senhor tem poder de acrescentar 1 hora ou um côvado à sua vida? Já que é você que determina o seu destino? Você tem esse poder? Olha, se você tiver esse poder, você será o único ser humano na face da terra que o detém. Porque o resto não tem. Responda para Jesus, responda para mim não. Isso é só um versículo. Eu poderia ler aqui um rosário de textos para você. Eu poderia ficar aqui 1 hora só lendo textos que vão dizer justamente o que você não aceita. Você não aceita. Porque, segundo o que você escreveu aqui, você é senhor, não servo de Deus. Você é senhor. Você é senhor, inclusive, do seu destino. Não é mesmo? Você não é servo, você é senhor do seu destino. Então, o Senhor soberano, ele não pode, segundo você, determinar o seu destino, porque ele não tem autoridade para isso. Não é verdade, Sérgio? Não é isso, irmão? Não é isso? Muito bem. Esse vídeo vai ultrapassar um pouquinho o tempo que eu me propus, né? Eu mesmo me propus a gravar vídeos contendo apenas 10 minutos, mas é porque ele fez 2 comentários. Ele escreveu 2 textos. No outro texto, ele diz o seguinte, olha só como é interessante, o irmão Sérgio. No último texto que ele escreveu, também, comentando o meu último vídeo, ele diz assim, presta atenção nisso aqui, irmãos. Nosso conhecimento da vontade do Senhor é construído.
Tanto é assim que o dono do canal já mudou de opinião sobre o Shabat, pois no início do canal ele ainda sinalizou pela validade da sua obrigatoriedade. Mas acho que temos que ter cuidado quando nos colocamos na posição de ensinar. Ponto. Esse é o problema de beber nas fontes humanas. Calvinismo ou arminianismo, por exemplo. E sair defendendo ideias humanas. Ponto. Vamos beber na fonte pura, as Escrituras. Ponto. Irmão Sérgio, eu fiz questão de comentar esse seu texto aqui. Fiz questão. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisinha, com todo respeito, que você merece. Porque você, como eu disse, você não me desrespeitou. Você não fez uma crítica ad hominem, né? Como outros fazem, me chamando de cachorro, bandido, mentiroso, boca de Satanás, língua do diabo e coisas afins. Você não fez isso. Você foi muito respeitoso. Você me confrontou, sim, né? Mas não me desrespeitou. Então, eu vou respeitá-lo também. Por isso estou chamando você de irmão, Sérgio Stoducci. Você é meu irmão, ok? Agora, presta atenção numa coisa. Eu vou ler um texto e vou fazer um comentário para você com muito respeito. O respeito que você merece da minha parte. Tá bom, irmão Sérgio? Eu vou ler um texto que você conhece muito bem. Eu tenho certeza que você conhece muito bem, né? Você deve ser professor de escola sabatina, professor de teologia, enfim, você deve ser alguma coisa, né? Então, eu tenho certeza que você conhece o texto que eu vou ler agora. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo o que ele fez por vocês. Percebe-se aqui, irmão Sérgio? Paulo está exortando os irmãos eleitos, lá da igreja de Roma, a entregarem seus corpos. É o soma. São os melins, os membros, né? Ok? É o corpo. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Paulo estava escrevendo para eleitos, escolhidos, mas exortando-os, ainda assim, a sacrificarem os seus corpos. Veja só que coisa, né? Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. 2, verso 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Olha isso aqui, irmão Sérgio. Deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Irmão Sérgio Stoducci, com muito respeito eu digo a você o seguinte. Você nunca mudou de opinião? Nunca? Se você nunca mudou de opinião, você é uma pessoa privilegiada. Você foi privilegiado, com muito conhecimento. Eu mudo de opinião, irmão. E foi bom o senhor citar isso aqui. Foi muito bom. Eu tinha um outro entendimento acerca de sábado. Inclusive, quando eu comecei o canal aqui, há 6 anos atrás. Eu tinha um outro entendimento acerca de sábado. Outro entendimento. Um entendimento adventista. E, portanto, pobre, miserável e medíocre acerca do sábado. Como um dia criado por Deus, que é Senhor do tempo, e como mandamento. Eu tinha uma visão pobre, medíocre, miserável acerca do sábado. Depois que eu conheci o Evangelho, irmão Sérgio Stoducci, eu mudei de opinião várias vezes, inclusive aqui mesmo, produzindo vídeos na TV Caminho Livre, eu fui obrigado a mudar de opinião várias vezes. Tive que apagar vários vídeos onde eu cometi equívocos, enganos, falei coisas que não deveria ter dito porque estavam equivocadas, estavam erradas. Eu tenho a coragem de vir a público, viu, irmão Sérgio? E dizer sim, eu mudei de opinião.
Não só em relação ao sábado, bem como em relação a muitos outros assuntos. Mudei de opinião, sim. Porque eu sou servo da palavra, irmão Sérgio. É por esse motivo que eu mudo de opinião. Eu sou servo da palavra. Eu sou servo. Eu não sou senhor. O senhor não. O senhor deve ter um comportamento, uma postura de senhor da palavra de Deus, né? Porque o senhor não muda. O senhor já está convicto da verdade que o senhor defende, não é verdade? Eu queria estar falando isso que eu estou dizendo aqui através da TV Caminho Livre, com muito respeito ao senhor. O senhor deve ser um pai de família, um homem responsável, trabalhador, honesto, fiel à igreja adventista. O senhor deve ser tudo isso. Um irmão que merece respeito, um irmão respeitado pela igreja. O senhor deve ser tudo isso. Mas eu não posso deixar de falar aquilo que a palavra de Deus pede que eu fale. Eu vou mudar de opinião sempre que Deus ordenar que eu mude o meu modo de pensar acerca de qualquer assunto. Sabe por quê? Repito, porque eu sou servo da palavra. Eu não sou o senhor da palavra. A sua postura, irmão Sérgio, é que é equivocada. A sua postura evidencia que você é senhor da palavra de Deus e que é você que quer determinar o sentido que ela deve ter. Sabe por quê? Porque você é refém da sua teologia mentirosa, corrupta e falida. Eu digo isso com muita tranquilidade em meu coração. Você é refém de uma teologia mentirosa, corrupta e falida. É a teologia da sua igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nunca deixei de reconhecer, encerrando esse vídeo, nunca deixei de reconhecer que Deus tem os seus escolhidos e os seus eleitos dentro da Igreja Adventista, embora eles não se reconheçam como tais. Deus tem. Deus é tão gracioso e tão misericordioso, irmão Sérgio, que ele vai salvar até a Adventista do Sétimo Dia. Ele já escolheu. Já escolheu. Já colocou o nome deles, de muitos adventistas, no livro da vida e vai salvá-los. Quer eles se reconheçam como eleitos, como os escolhidos de Deus, ou não. Tá? Por último, eu quero ler um versículo, só um, tá? Para encerrar esse vídeo. Eu sei que eu já ultrapassei o meu tempo, mas é assim, né? Eu não estou aqui fazendo a minha vontade, estou fazendo a vontade de Deus, pregando o seu evangelho. Então, com muito respeito, irmão Sérgio, permita-me ler um último texto para o senhor, já que o senhor clama por não bebermos de fontes humanas e sim da pura palavra de Deus, é o que eu estou mostrando, a pura palavra de Deus para objetá-lo com muito respeito, tá? Marcos 13, 27 diz assim, irmão Sérgio, o senhor reconhece a autoridade da palavra? Reconhece? Será que o senhor está disposto a mudar de opinião quando a palavra disser algo que conflita com aquilo que você pensa? Será verdade? Será que você estaria disposto a mudar de opinião? Já que você clama por escutarmos os puros conselhos da palavra de Deus e não de fontes humanas? O senhor está correto em exortar as pessoas a agirem assim, a se posicionarem deste modo. O senhor está correto. Agora eu quero saber se o senhor está disposto a mudar quando a palavra de Deus lhe mostrar que você está errado. Ou o senhor é senhor da palavra. Marcos 13, 27 diz assim, então ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Quem é que Jesus vem buscar? Quem é que ele vem buscar? Quem é que ele vai reunir dos quatro cantos da terra, das extremidades da terra, do céu? Quem é que ele vem buscar? Que a palavra de Deus diz. Hein? Os seus escolhidos. Você pode berrar. Você pode se indignar. Você pode ficar irado. Você pode espernear. Você pode dar com a cara na parede. Você pode fazer o que você quiser, você pode fazer birra, você pode fazer pirraça, viu, irmão Sérgio? Você pode fazer tudo o que você quiser. Mas a palavra de Deus está dizendo que Jesus vem buscar os seus escolhidos, quer você queira, quer não. Estou falando bem baixinho, para não ferir a sua sensibilidade, para não lhe faltar com respeito, irmão Sérgio Stoducci. Quer você queira, quer não, Jesus vem buscar os seus escolhidos.
Agora eu vou exortar você, como seu irmão que eu sou, como meu irmão que você é. Eu vou exortar você. Seja servo da palavra. Servo, não senhor. Você não é senhor da palavra. Você é servo, viu, irmão Sérgio Stoducci? Eu rogo a Deus sinceramente que o Espírito Santo toque o seu coração, para que você observe aquilo que você mesmo aconselhou aqui. Vamos beber da pura fonte da palavra de Deus. Em outras palavras, foi isso que você disse. E não de fontes humanas, sejam elas calvinistas, arminianas, eu acrescentaria pelagianas também. Escute o seu próprio conselho. Seja servo da palavra. Não queira ser senhor da palavra. Não queira determinar um sentido para a palavra simplesmente porque você é refém da sua teologia. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Sinceramente é o que eu rogo, em nome de Jesus. Amém.